Eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 22. Aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu posso errar, né? Pode, né? Não, poder eu posso, mas eu posso continuar no erro? Não posso. Porque às vezes a gente erra, né? Porque não tem certos conhecimentos. Mas quando a gente passa para ter conhecimento, aí a coisa vai. E aí eu errei. Antigamente eu errava, fazia coisa errada, fazia coisa que não tinha conhecimento. Aí já é alguma coisa, né? Eu não tinha conhecimento. Às vezes, quando você é pequeno, sua mãe te dá um conselho, meu filho não erra, você aí faz aquela coisa, mas sua mãe avisou, né? Para você não errar. Porque a mãe não quer que o filho erre, né? Então o que acontece? Às vezes a gente erra, mas não tem coisa que você não vai ter conhecimento. Mas quando eu passo a ter conhecimento de uma coisa que eu acho que é errado, eu não posso fazer mais aquilo. Então hoje eu vou trazer uma mensagem sobre falando primeiro do erro. Vamos abrir a Bíblia, Mateus 22, verso 29. Eu vou botar um vocês para ver aí, porque é um verso bem pequenininho para a gente pode achar. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí, obrigado. Gente, é que eu falei, eu posso errar, pode. Eu posso continuar no erro? Não. Por quê? Porque a gente, às vezes, agora a gente não, eu errei antigamente e eu não tinha conhecimento nenhum. Aí eu já passei a ter o conhecimento, aquela responsabilidade em cima de mim vai pesar. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Eu procurei, eu não tinha, mas quando você tem aquele conhecimento, você vai entender que você já não pode errar. A gente tem que fazer tudo. E outra, eu posso errar, mas eu tenho que pedir perdão a Deus e procurar não fazer mais. Porque quando a gente erra, está vendo que está errado, está vendo que você está fazendo coisa que desagrada a Deus, você vai dizer, realmente eu estou num caminho errado. Eu estou num caminho difícil. Gente, eu quando era mais novo, eu errava. Mas eu passei a ter o conhecimento, agora eu tenho que fazer as coisas que não é para errar. Porque Deus vai cobrar de mim. A gente vê, né? Davi, ele errou, mas Deus cobrou dele, a cobrança vai vir, porque quando você tem aquela responsabilidade de ter seu conhecimento, aquele peso já está sobre você, aquele peso já está sobre mim, porque Deus não vai me levar para o céu se eu não reconhecer meu erro. Eu tenho que conhecer, não, eu estou errado, eu não posso praticar mais esse erro. Eu tenho que agora praticar o que é bom, o que é certo. Porque às vezes, gente, o que acontece, às vezes no nosso dia a dia, eu canso de falar, às vezes a gente pega, a gente só bota um botador de desculpa. Eu fiz isso errado por causa disso. Mas não é assim que funciona. Erro da gente, a gente não tem que estar justificando. E nós temos que dizer, eu vou assumir. Então, quando a gente assume o erro, Deus vai dizer assim, esse é meu filho amado, esse é meu filho que eu quero, porque Deus está falando que errar, porque a gente não conhece o poder de Deus. Quando a gente passa a conhecer o poder de Deus, a gente não vai procurar mais errar, porque Deus é poderoso, Deus está sempre no controle das nossas vidas. Então nós, uma vez, se eu já contei isso uma vez, eu fui trabalhar em Aracaju, e vou contar de novo. Eu saí assim, eu fui comprar um geladinho, que o povo chama ketchup. Aí tem um primo que ele é crítico pra caramba. Mas teve uma voz que disse, não fala não, rapaz. Eu teimoso no alojamento, muita gente, aí eu saio de camisa e short, aí eu vou gostar muito de short e andar muito cintura pra cima. Rapaz, esse cara me bombardeou. Mas eu já tinha vindo a voz do Espírito Santo. Aí eu eu cheguei, não tem nada não, no meu pensamento não tem nada não, eu vou quando eu chego lá. Mas ele jogou em cima de mim de bonitinho.
eu aí queria justificar meu erro, que Deus tinha falado, o Espírito Santo tinha falado comigo, que eu era sempre batizado, mas eu gostava, né? Aí eu queria justificar, é melhor eu ficar nu de cintura para cima do que ficar para falar muito palavrão. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Não tinha, gente, eu queria justificar meu erro. E tem coisa que às vezes a gente acha que uma pessoa fala com você te criticando. Às vezes ele fala com você que é para ver se a gente se alerta. E às vezes a gente acha que é crítica, mas fulano está falando, não sei o quê. Porque jamais Deus vai levar a pessoa para o erro e levar para o céu com erro. Ele não vai levar. A gente vê, né, Sansão, ele cometeu erro, Davi cometeu erro, e depois eles pagaram a consequência. Eles sofreram pelo aquilo, eles passaram por Davi mesmo, foi o que disse, Deus falou com Davi, depois do erro dele, que jamais a espada já ia sair da casa dele, né, o que aconteceu, né? Até os filhos dele queriam tomar até as esposas dele. Ele pagou pelos erros dele. Então Davi, a Bíblia fala que é o segundo coração de Deus, né? Por quê? Porque quando ele se arrependia das coisas erradas que ele fez, ele não faria outra vez. É isso que Deus está dizendo para a gente. A gente vai ver um rapaz que eu fala muito dele. Você dá licença, vamos ler o texto da licença aqui, hein? Abre a Bíblia aí. Segundo, ele, você vê, foi uma pessoa, né, que segundo. Não, segundo, né? Capítulo 1, verso 2. Não, Timóteo. É Timóteo, gente. Desculpa aí. Primeiro Timóteo, segundo. Segundo, Leon. A gente vê, né, que quer achar, pode ler. Foi. Capítulo 1, verso 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que quer dizer? O amado filho Timóteo, né? Graça pela parte de Deus. Porque essas pessoas, né? Eles passaram a ter a comunhão de Deus. Eles passaram a entender que Deus é Pai, né? Através de Cristo Jesus. Então a gente vê a mudança que esse povo teve. Esses discípulos, as pessoas tiveram grande mudança, grande volta na vida dele. Eles não cometeram o erro, a gente via Pedro, né? Errava, mas são umas pessoas que procuraram sempre corrigir seus erros, sempre corrigir por quê? Pai, por a vontade de Deus, por Deus, porque Deus é grandioso em nossas vidas. Deus está sempre, né, nos querendo, nos abraçando, nos procurando para a gente fazer sempre a vontade dele, o querer dele e ter mudança em nossas vidas. Quando nós procuramos ter uma mudança, procurar sempre fazer a vontade de Deus, nós vai ter sucesso, porque Deus é grandioso. Deus sempre quer que a gente esteja na presença dele, esteja sempre, cada dia, andando, fazendo sempre a vontade dele, porque Deus está sempre nos protegendo, e para nós não corrigir, ficar achando, não, eu não vou fazer isso porque é por causa disso, é por causa daquilo. Deus quer mudança, Deus quer transformação. Você vê, a gente, para se transformar, precisa de quê? De aprender. Quando você aprende, você vai ter mudança. Quando você entende que a vontade de Deus na nossa vida, nós vai ter mudança, nós vai ficar voltando em terceiro. Porque, gente, se a gente olhar para ver mesmo, para ir para o céu, a gente, mas todo mundo quer ir para o céu, mas fazer a vontade de Deus, realmente, será que a gente quer ir?
Será que a gente quer ser filho de Deus? Será que a gente quer andar nos caminhos de Deus, sempre fazer a vontade dele? Porque aí, às vezes, a gente vê as pessoas não querem ter compromisso com nada. Às vezes as pessoas não só, mas eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Mas se a gente for olhar, a gente vê, né, Paulo, o procedimento dele. Foi uma pessoa que deixou as coisas para trás. Você vê, a pessoa veio de um bom colégio. Hoje em dia quem passa um bom colégio, porque, mas eu passei em tal colégio, mas ele passou em um bom colégio, foi estudando com Gamaliel, né? A gente vê, né? E ele já, como jovem, foi uma pessoa que deve ter muito dinheiro. Ou seja, a pessoa se jogar tudo para trás e procurar fazer a vontade de Deus a troco de dinheiro, sem nada. É muito, assim, eu acho muito doloroso, né? Porque você ter uma coisa que você não trabalhar para os outros, né, Wagner? Você não está trabalhando para os outros, ter, por exemplo, sua empresa, seu dinheiro, para correr com aquela responsabilidade de estar precisando de bater cartão e nem as pessoas estão te humilhando e você jogar tudo pela obra de Deus por o alto e viver fazendo barraca, que ele fazia na barraca, né? E a gente vê uma situação que Paulo deixou para trás. Será que a gente tem essa capacidade de deixar as coisas para trás que não agrada a Deus? Porque Deus, né, pede para a gente fazer isso, para a gente sair, para a gente herdar o lar celestial. A gente tem que deixar muitas coisas que estão nos agarrando, muitas coisas que a gente fica preso. Às vezes a gente pensa assim que usar, né? Às vezes a gente faz coisa que está colaborando com o inimigo. O inimigo ele lança as coisas para a gente, né? De Deus, para a gente se perder, porque ele vem lá do céu, ele não quer que você vá para o céu. Ele não quer de jeito nenhum, porque ele quer o objetivo dele, quer que a gente se perca. Porque se a gente se perder, já é mais um que chega junto com ele. Quando às vezes a gente fica indeciso para deixar as coisas que não querem que Deus fala para a gente fazer correto, a gente, não vai dar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o céu é um lugar tão grandioso, né? A gente vê que Jesus desceu, largou lá o celestial dele lá, para vir dar salvação para todos nós. A salvação, a gente já tem a salvação garantida. Agora depende de mim e de você, se eu quero ou não. Se eu não quero, é problema meu. É a mesma coisa de você levar uma mensagem para a pessoa. A gente leva a mensagem para aquela pessoa. Você não pode chegar e forçar, fulano, você tem que aceitar, não. Entendeu? Deus fala que é para a gente levar a mensagem, a pessoa aceite, né? Se quiser aceitar, é com ele Deus, já não é com a gente, entendeu? É porque o único que convence o ser humano é o Espírito Santo. Quando você ou eu está errado em alguma coisa, o Espírito Santo vai falar, meu amigo, isso que você está fazendo não está correto, isso não agrada a Deus, isso não vai agradar a Deus. Gente, o testemunho de nós como cristãos significa muito. A semana passada, logo quando eu fui trabalhar em Quissamã, aí o rapaz disse, você é da igreja? Eu disse, eu sou. Ele disse, eu vi uns amigos adventistas, rapaz, eu tinha muito, assim, um respeito pelos adventistas, porque eles não usavam Coca-Cola, não comia isso, não comia aquilo, mas quando foi outro dia, cheguei lá, os caras tá cada um com uma garrafa de Coca-Cola. Eu disse, a doutrina da igreja mudou, foi? Os caras tomando Coca-Cola, comendo coisa que você sabe. Aí ele disse, não. Aí eu falando com ele, disse, não mudou não. A doutrina não mudou e os votos que a pessoa vem, quando a gente vai se batizar, o pastor, né, faz. Hoje em dia a gente não vê muito isso assim, mas os pastores fazem a pergunta se você está disposto a deixar isso, deixar aquilo. É tanta coisa, entendeu? Aí ele disse, eu disse não.
Aí agora é de cada quem quer ser salvo, segue o que ele jurou perante a Deus, porque você chegou aqui e jurou, eu cheguei aqui e jurei perante a Deus que eu ia deixar de usar essas coisas que não agradam a Deus. O que é que eu tenho que fazer? Eu fiz um voto com o Eterno. Então eu tenho que procurar me policiar muito sobre isso aí. Porque se eu fiz o voto, eu tenho que cumprir o voto que eu fiz com Deus. Às vezes a gente faz um voto com Deus e quer deixar, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, porque, gente, quem usa esse termo não tem nada a ver é o inimigo. A gente, como cristão, a gente não tem que dizer, isso não tem nada a ver. Tem sim, porque você ou eu fez juramento com Deus. E o juramento que a gente faz com Deus, a gente tem que cumprir. É a mesma coisa de você pegar e dizer, Senhor, vou te dar 1.000 de oferta, eu vou receber 20 milhões, vou te dar 20 mil de oferta. E você tem que dar 2.000 de oferta, tem que dar aquele dinheiro. A gente tem que entender uma coisa, você vê, Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade, eles tinham um terreno, porque na época do Espírito Santo, que aqueles povos se converteu, que se converteu, que Jesus disse, vá lá, fique todo mundo num local, porque eu vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo, para vocês. Ele foi, ficaram lá, e depois disso aí eles começaram a reunir, ter aquilo ali, fazer o que? Eles pegavam os bens que eles tinham, eles começaram a dividir um com outras viúvas, com as pessoas. O que aconteceu? Aí Ananias vai lá e diz, não, eu vou vender o terreno e vou doar tudo. Foi engano dele. Só que ele vendeu o terreno e foi muito dinheiro, disse, não, eu vou ficar com dinheiro, uma parte. Aí vai Pedro, ele chega, Pedro pergunta, foi o terreno que você vendeu, foi esse? Quando ele, não, ele negou. Pedro disse, gente, fulano, você deixa que o Satanás entrou no seu coração. Foi tanto que na mesma hora que Pedro disse, porque você mentiu, o Espírito, ele caiu lá e morreu. Porque ele prometeu, ele viu que aquilo é errado. Ele fez aquilo, vai chegar a Safira, e ele pergunta, Pedro é tão sábio, que fez a pergunta e ela confirmou a mesma coisa, do esposo. Ela disse, tá ali, é porque vocês mentiram contra o Espírito Santo, vocês estão ali, Na mesma hora ela caiu e morreu também. Então, gente, a gente tem que parar para analisar, porque quando a gente errar, a gente erra, mas a gente tem que fazer tudo para não errar. Porque a gente não, quando erra, hoje a gente tem conhecimento das Escrituras. Hoje a gente sabe o que é o certo e o que é errado. Antigamente, quando a gente errava, a gente não tinha conhecimento nenhum. A gente não sabia porque estava errando, que a gente não da palavra, mas hoje a responsabilidade, o peso já está sobre mim. Hoje eu estou sentindo mais pesos, mais o quê? Porque o peso, e se eu errar, perder a salvação. Por causa de erro e coisa que às vezes eu quero errar, eu quero fazer errado, mas eu tenho que entender que agora, por em diante, eu tenho que procurar fazer as coisas. Você não vai fazer tudo certo, mas você tem que procurar o máximo, eu tenho que procurar fazer o máximo certo, para não desonrar o nome de Deus. É a mesma coisa, você é uma família que não seja rica a sua família, mas seja uma família estruturada, com bons ensinos, entendeu? Quando você ou eu erro, aquela família, mas fulano criou aquele filho, toma um caminho, desonrou a família. É a mesma coisa com Deus. Fulano, tem gente que diz assim, você é ovelha negra da família. É triste, O peão vivo, por exemplo, você tem 10 irmãos e você só ouvia, e você sozinho dizer que é a ovelha negra da família. É muito doloroso. Então Deus diz pra gente quando errar, ou se for errar, pensar antes, pensar 2 vezes, para não cometer erro. Porque quando a gente comete o erro, Deus fica triste. Às vezes a gente eu acho assim, e quem crucificou Jesus Cristo foi aqueles lá, o romano estava lá, eu não estava lá, eu não tinha nem nascido. Mas quando a vez que eu pratico algo errado, eu estou crucificando Jesus Cristo do mesmo jeito. Porque Jesus está lá no céu intercedendo por mim,
e por você. Então, o que é que ele quer? Ele diz assim: seis minhas testemunhas, né? Ainda fala para a gente pregar o Evangelho em Atos, capítulo 1, verso 8. Ele fala para a gente ser testemunha dele. Testemunha o quê? É quando você vai no advogado, né? E vai lá querer ser testemunha. Fala. Então, para a gente ser testemunha de Jesus Cristo, a gente tem que dar exemplo. Ah, mas tem gente que é muito influenciada nas pessoas. Aí eu chego num canto, as pessoas estão fazendo uma coisa porque fulano está fazendo, eu tenho que fazer o que ele fez. Não, jamais eu vou fazer isso. Se ele está errando, é problema dele, eu posso até falar com ele. Mas não, a fulano está usando uma coisa que não é certa, eu vou usar. Não, meu amigo, eu não uso e acabou. Ele goste, que não goste, mas entendeu? Ele tem que ficar com o problema dele. E a gente vê, tem gente que é muito Maria vai com as outras, e isso não pode. Deus não quer, Deus quer gente que seja sincero. Você vê, o Sansão mesmo foi quase Maria vai com as outras, né? Foi saindo que ele era para ele casar com a descendência de lá da tribo dele. Ele vai casar com ele, faz várias barbaridades lá e depois volta. Mas ele pagou, porque ele sabia que estava errado e os pais sempre me incentivando ele para ele não errar, não procurar andar no erro. Ele errou. Mas Deus é sempre misericordioso. Que Deus fez o quê? Meu filho, vou dizer uma coisa para você. Você errou. Que o Espírito Santo se retirou de Sansão. Se retirou dele. Porque quando o Espírito Santo se retira da pessoa, a gente já está sozinho, né? É a mesma coisa de você. Aí o que foi que aconteceu? Ele passou, sofreu, entendeu? Até o olho foi furado de Sansão. Mas Sansão, depois que ele se redimiu de coração, ele disse para Deus: se Deus dessa mesma força a ele ia procurar fazer a vontade de Deus. E o que aconteceu, né? O cabelo de Sansão cresceu, Deus retribuiu com o poder do Espírito Santo. Diz que Sansão matou mais gente quando ele morreu também junto com o povo, que ele estava vivo. Por quê? Porque ele tinha conhecimento. Os pais avisaram para ele não fazer aquilo e ele fez. A vez que acontece, é isso em nossas vidas, é isso que a gente tem que ter mudança. Mudança é para você pegar, eu vou por esse caminho, uma pessoa você está errado, eu consigo, não estou errado não, eu vou por esse caminho mesmo, eu tenho que sair e voltar para o caminho certo. Porque quando a gente volta para o caminho certo, Deus vai dizer: esse meu filho, ele está sempre sendo o quê? Saindo do caminho errado para ir para o caminho certo. Eu fico olhando, gente, a Eliseu. Eliseu era um homem cheio do Espírito Santo, que ele pediu, né? Elias, para dar o poder dobrado. Se hoje em dia a gente está esperando a Silvia Serode, né? Você já pensou se a gente tiver a Silvia Serode já? E a gente, como a gente vai ser? Você chegar, a pessoa está doente, você, né? Falar para aquela pessoa: com o poder de Jesus Cristo, você levanta, ou você sai dessa cama agora e anda. Porque, gente, nós todos somos batizados com o Espírito Santo. Não é falar em língua não, mas você já é batizado. Quando o pastor te batiza, ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Mas hoje a gente está esperando a chuva serode. Nós estamos esperando essa chuva que Deus derramar essa bênção sobre nós. Mas para a gente receber essa chuva serode, a gente tem que ter transformação, a gente tem que limpar nosso coração. Porque hoje nós temos conhecimento, e quando a gente passa até o conhecimento das coisas, as coisas mudam. É a mesma coisa de você ser um profissional. Você é um profissional numa área, cada dia você vai gradualmente, você vai aprendendo com aquilo. Tem dia que você tem habilidade que para você sair assim, você diz: eu não pensei de fazer isso. E aí o que a gente tem que entender isso. Eu mesmo, quando agora a gente pegou a primeira casa para fazer tijolinho ecológico lá na Areia Branca, eu peguei todo sapateando, não sabia nada. Depois eu fiz essa outra aqui, não sabia, já melhorando um pouquinho. Quando eu chego nessa casa agora, rapaz, a casa toda errada, torta, nível baixo. Aí o cara: vai desmanchar? Não vai desmanchar não. O que é que acontece? Eu disse: eu dou um jeito.
E você dá dó. Foi porque eu fiz isso, porque eu peguei ter conhecimento. Entende? Já nas 3 eu já peguei ter aquele conhecimento para ir. A mesma coisa da palavra de Deus. Ele disse para a gente errar, a gente erra porque não conhece as Escrituras. E quando a gente passa a conhecer, e não falei, aquilo já começa a pesar. Você vai dizer, eu estou errando, mas eu vou ter que procurar fazer o que é o correto. Efésios capítulo 1. Leiam aí para mim, por favor. Capítulo 1 mesmo. Até o 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, nós somos que estão netos e os fiéis em Cristo Jesus. A vossa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Marisa. Aí a gente vê, né? Paulo, né? Paulo, que a gente vê, Paulo teve, que a gente falou logo no começo, Paulo teve uma grande mudança. Paulo largou e a vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Que eu e você seja salvo. A vontade de Deus é que a gente seja salvo. Então o que acontece? Paulo, o que eu mais admirava era Moisés. Porque, mas na Bíblia a gente tem que admirar eles tudo, porque eles passaram por muita provação. Moisés, você vê lá lutar com gente. Gente, olha, eu vou te dizer, nós, ser humano, é muito difícil para lidar. Moisés, lá lutou naquela que é o mais paciente. Só Deus mesmo para dar uma paciência desse a ele. E Paulo também eu passei, porque Paulo a gente vê, a Bíblia toda fala de Paulo, Davi, né, Moisés, mas ele foi um cidadão que Deus tirou mesmo dali, porque ele tinha outras crenças que não era com a vontade de Deus. Ele saiu daquela crença que ele não tinha muito, ele tinha conhecimento no que ele era fiel na crença que ele tinha. E Deus pega ele, olha, não, meu amigo, você vai vir para levar a mensagem. E você vê o que Paulo fez, ele não matava aquelas pessoas que eram cristãos, mas ele era participante. É a mesma coisa se eu mandar fazer um crime com uma pessoa, eu mandei fazer, eu não matei, mas eu acho que, pelo que Deus quis falar, eu sou o mesmo assassino do mesmo jeito, porque eu estou combinando, compactuando com aquela desordem que foi acontecida. E Paulo, você vê a coragem ou a mudança dele. Isso é transformação, isso é sair de um caminho e transformar ir para o outro. É isso que Paulo fez. Às vezes a gente quer ter uma transformação e não procurar mover nenhuma palha. E Paulo não. Paulo ele disse, eu vou sair daqui agora, eu vou para outro caminho. Eu vou deixar as coisas que eu tenho, as coisas mundanas. Ele deixou por um lado e foi procurar fazer a vontade de Deus. Você acha que Paulo naquela época, um cara que estudou num colégio desse, Paulo não tinha mulheres bonitas que queria Paulo? É uma vida que ele deixou para trás. Então Paulo teve conhecimento da verdade, ele teve conhecimento que era correto. Paulo teve aquele deixar tudo, e outro ainda diz assim, pela vontade de Deus. Deus não, meu filho, eu vou querer você sabe por quê? Porque você pega os cristãos e ainda chega aqui, quando você não matou, mas um monte mata, que nem Estevão viu, ele ainda segurou a capa, né? Ainda segurou a capa de Estevão para matar, ele colaborou com a morte. Entende? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Antigamente eu tinha uma vontade de tirar a vida dos outros, eu tinha isso no coração. Mas com misericórdia mesmo. Quando deu um dia, meu irmão tinha um bar, aí deixou eu com, vocês sabem, um besourinho quente, que joga um besourinho quente fora, né? Vocês sabem, deixou cheio, 7. E o cara, ele não queria que eu vendesse fiado, ele vendia fiado e não queria. Eu disse, isso não dá certo, se você vende fiado, eu não posso pegar para não querer vender fiado com o rapaz. Aí eu fui falar com ele que ele não vendia fiado e eu com esse negócio na cintura, vocês sabem, né? Meu amigo, esse cara xingou, eu não gosto de xingar minha mãe, mas me xingou tanto, me chamou de puxa-saco, meu irmão não estava aí. Eu olhava para aqui assim, eu dizia, se eu fazer isso com fulano, com cara,
eu vou sofrer. E eu pensava, e ele me xingando. Mas graças a Deus, acho que era Deus que dizia assim, não faça. E eu, com aquela sempre de querer fazer, vai querer fazer. E Deus sempre dizendo, gente, e eu não tinha conhecimento, mas Deus me livrou do que eu ia fazer. É porque a gente vê que nem Paulo, ele não colaborou. Eu queria fazer com as minhas próprias mãos. Mas Deus não, meu filho, você não vai fazer isso. Eu já procurei, hoje eu tenho esse conhecimento que não é para mim fazer isso. E várias coisas que aconteceu também, mas Deus sempre me protegendo. E Paulo, ele fez essas coisas, ele levava e incentivava as pessoas a pegar e fazer isso. Mas ele procurou ter uma mudança, gente. Ele procurou ter uma mudança de coração. Ele procurou assim, não, eu hoje vou começar a servir o Rei do Universo. Ele está dizendo, é pela vontade dele. Isso é pela vontade de Jesus Cristo, né? Eu vou fazer o que é correto. E foi o que Paulo fez, foi isso. A gente vê o que é a pessoa ter uma mudança de caráter que Paulo teve, né? De personalidade, de comportamento, preso, apanhado, não dizer nada para ninguém. É doloroso, viu? Você já pensou você tomar 2 correadas ou tapa na cara e você não falar nada com a pessoa? Tem que ter muito Deus no coração. Porque tem hora que as pessoas te magoam, que você fica triste assim de ver os procedimentos. E outra, tem gente que é cristão e faz coisas que você fica com medo. Fica com medo e às vezes a gente quer ir para o céu. Tem gente que faz coisa com você e você diz assim, cara, esse cara cristão fez isso, meu Deus do céu. É triste, viu? Porque as pessoas não tem uma palavra assim correta, não tem uma personalidade, não tem um caráter, fala uma coisa, eu vou, é a mesma coisa você disser que vai num lugar e não ir. Você tem que se dar satisfação, vai falar, gente, você tem que dar satisfação para as pessoas, eu não vou, e acabou, eu não vou, não marque compromisso. E as pessoas fazem isso, a gente é triste você viver no meio, não é de pessoa que não tem conhecimento, é pessoa que às vezes você olhar direitinho, tem gente lá fora que não quer nem que fale em Deus, pode até ir para o céu e a gente não viu. Você sabia disso? Sabia? Porque às vezes você está dentro da igreja, é muito ruim, cruel, entendeu? E tem gente que está lá fora e não aceita, e tem um coração que, vou dizer, viu, bondoso, tem um coração bom. Quando Deus pega essa pessoa que transforma, meu amigo, não tem quem segure. Você vê o coração de Paulo era bom? Não. O coração dele, quando ele se vê na fé dele, não, eu quero destruir ele porque ele está pagando, está levando a palavra de Deus errada. Mas quando Deus pegou, que transformou, meu amigo, ninguém segurou Paulo. Ninguém segurou. É isso que Deus quer em nossas vidas, porque transformação. Efésios capítulo 2, para a gente finalizar. Nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Isso foi mesmo de Deus, né? Mas foi isso aí, mas deixa de um. O que acontece? Já leu mesmo. A graça do nosso Deus, né? Esteja no nosso meio. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente não comete erro, nem faz coisas que desagradam. Então, né, gente, a gente tem que entender que a realidade é essa. E a gente pode errar porque não conhece as escrituras, mas de hoje em diante, quando a gente começa a ler, ver as escrituras e começa a tomar uma decisão, nós temos que saber que nós não pode estar cometendo erro. É isso aí, que a graça de nosso Deus esteja conosco, nos abençoando, dando sabedoria, cada dia mais a gente viver na presença dele e fazer o que ele é dele. Amém. Em tuas mãos
equilibrado e refeito, de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido e grandioso Deus, por favor, Pai, o Senhor fala para a gente errar porque não conheceis as Escrituras, mas que a gente, no Santo Deus, venha ter entendimento, conhecer as Escrituras, no Santo Pai, para não andar cometendo erro nem falha, e que o Senhor esteja nos nossos corações, cada dia em nossas vidas, nos dando força, nos abençoando, Pai, a andar na Tua presença e aguardando a volta de nosso querido amado Jesus Cristo, Pai. Por favor, Pai do céu, por favor, Espírito Santo, esteja conosco, nos capacitando, dando entendimento mais e mais da palavra do Senhor, Pai. Para cada dia, Pai, a gente estar forte na Tua presença, a gente estar poderoso para quando o Senhor Jesus voltar, a gente esteja preparado, Pai, para fazer a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Pai amado, Pai querido, Isaías 66, 23 fala que a gente vai ver o Senhor face a face, Pai. Cada sábado adorar o Senhor face a face, Pai. É nosso privilégio, meu Santo Deus, estar na presença do Senhor face a face, Pai. A gente espera o Senhor, Santo Deus, naquele dia, mas também que a gente vai ter um bom preparo para andar nos caminhos do Senhor e fazer a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Eu peço ao Senhor, Santo Deus, que abençoe todos os Teus filhos que estão aqui, Pai. Venha te buscar em espírito e verdade para fazer a vontade do Senhor, Pai. Nos consagra, nos muda nossos corações, Pai, para sempre andar nos Teus caminhos, Pai. Que a gente não venha ter um coração sujo, Pai amado. Por favor, é por isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.